Primeiro que tem muito tempo que a gente não faz um vlog aqui pro canal. Segundo, que já vai fazer 1 ano que a gente tá aqui no Canadá. É, dia 27 de julho. Sim, faz 1 ano que a gente tá aqui. Todo dia, com muita frequência, a gente faz várias perguntas. Então eu achei que seria legal responder algumas perguntas diversas, ao mesmo tempo que a gente faz uma retrospectiva, um balanço, uma análise, enfim, de como que foi. Então senta no divã que a gente vai começar. Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam é o inglês, principalmente o seu inglês, amor. Porque assim que a gente chegou aqui, a gente gravou um vlog e você tava estudando inglês ainda, você tava fazendo Pathway. Tava na VGC, né, na escola de inglês. Estudando inglês pra começar no college. Era isso. 1 ano se passou. Como está o seu inglês Não aprendi hoje? nada, mentira, claro que eu aprendi. Tá muito melhor, tá bem superior do que era quando eu cheguei aqui. Porque eu tinha aula, né, de segunda a sexta-feira, das, sei lá, 8h30 da manhã até as 3 da tarde. E ainda continuava na escola estudando pra fazer as atividades que tinham de todo dia, né, de inglês e tal. Eu nunca tinha tido uma experiência com inglês como eu tive dessa vez, né? Intenso mesmo. É um preparatório pra faculdade. É um preparatório pra faculdade. Não aí, preparatório por exemplo, pra vida no seu inglês dia a dia. Também mas não é o foco. Muita escrita, né? Pouco escrita. Mas no começo é porque assim, o curso ele se divide de 2 formas. Pode manter o seu curso de inglês pra ser uma coisa um pouco mais dia a dia, né? Pra se aprender, tem vários níveis, até o nível 8. E tem um curso o acadêmico, que te prepara pra faculdade, onde você escreve bastante, onde você lê muito, né? Você sente que você, tipo, viu todas as dúvidas, tirou todas as dúvidas que você queria sobre gramática em inglês? Todas não. Não, é bem limitado, é bem resumido. Foi legal, não, realmente, eu aprendi muita coisa. Quando eu cheguei, por exemplo, quando eu troquei de nível pro nível do 5 pro 6, eu parei de estudar gramática pra só escrever e fazer apresentações. E você acha que você, depois de 6 meses de inglês, você tá... Qual que é de reading, listening e speaking? Qual que é o seu melhor? Nesse momento eu vejo que o meu writing... A escrita, né? E o meu writing e o meu reading, né? Que é a leitura, melhoraram muito, né? Eu também acho. O vocabulário do Thiago tá incrível. O vocabulário foi bem bacana. O vocabulário do Thiago é melhor do que o meu, assim. Ele sabe palavras e me dá, às vezes me foge alguma... Como que é isso daqui em inglês? Dele fala, assim, o vocabulário dele tá muito bom. Até a forma de estruturar o texto, né? O Thiago, tipo, ele tá com uma forma já bem legal, assim. É bacana, quando eu pego um livro pra ler, por exemplo, da faculdade, pra fazer um trabalho da faculdade, eu consigo me virar, assim, né? Em compensação, e o seu speaking? A falar? Então, isso eu acho que é o problema da escola. Eles pecam nisso, eles não te dão esse respaldo, sabe? Tipo, de você... Até tem, um respaldo assim, mas é uma aula por semana e você tem até um determinado nível pra poder fazer esse tipo de aula, que é uma aula de discussão. Que é uma coisa que eu acho que tipo, tinha que ter sempre, sabe? Não podia, até o final do curso tinha que ter discussão, falar na aula. Tem muita gente que às vezes pensa assim, eu vou pro Canadá sem inglês mesmo, que eu aprendo no dia a dia. É possível isso? Muita gente que fala, eu não sei inglês, eu venho pra cá e vou aprender na raça. Não, na raça não. Tem como? Claro que não. Você acha difícil? Não é que é difícil, tipo, você pode até aprender a falar, mas aí você precisa, sei lá, tipo, escrever ou então ler algum contrato no banco. Você precisa fazer alguma coisa um pouco mais específica, né, que requer uma leitura mais séria, você não vai conseguir se virar. Sim, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no meu caso, eu estudei inglês desde que eu era muito menina, assim, adolescente, então eu achava no Brasil que o meu nível de inglês era um nível, assim, avançado, quase fluente. Chegando aqui no dia a dia, conversando com as pessoas, eu acho que o meu inglês hoje em dia, para padrão, né, tipo de quem mora aqui, meu inglês é um intermediário avançado. Upper intermediate, sabe? Porque eu ainda travo. No dia a dia, eu fico 8 horas no meu trabalho. Eu fico 8 horas falando inglês, sabe? Eu percebo hoje que eu não tenho a fluência no dia a dia que eu achava que eu tinha quando eu tava lá estudando ou pra ver um filme. Então, assim, eu entendo muito bem, mas na prática, no dia a dia, às vezes a cabeça dá sabe? Mas eu acho, mas sabe o que eu acho que é isso? Por exemplo,
se você tivesse a mesma experiência que eu tive Tá, estudando. Ah, tá. E aí depois disso tivesse ido trabalhar, Talvez meu inglês seria melhor. seria Eu outra não coisa. teria esse momento de trabalho. porque você trava porque você fica insegura. Total, verdade. Então, eu não retomei os estudos em nenhum momento desde que a gente veio pra cá. Eu voltei a estudar ou revisei o inglês, revisei a gramática. Eu peguei o que eu tinha e só fui aplicando. Então, Que já era muito bom. Sim, né? eu me comunico muito bem, mas eu cometo alguns erros, né? Tipo, normal no meu dia a dia. Erros assim. de gramática. Erros de gramática. Tipo, de passado, simples, Sim, coisas umas assim, coisas né? assim, porque às vezes eu tô muito preocupada com o conteúdo do que eu tô falando, quero me expressar, e aí quando eu vejo, tipo, já foi, e aí eu tô pensando no erro que eu fiz, e aí, enfim, acho que só quem tá no dia a dia, assim, a cada dia você sente que às vezes você engata mais, né? Uma coisa que a gente tava comentando hoje é que tem muitas coisas no idioma que só quando a gente tá aqui que a gente se dá conta que isso existe, porque nunca negócio dos ninguém falou números. do Brasil. Isso. Então aqui, no Irmãos à Obra, por exemplo, daqui, né, o original em inglês, e até no trabalho, se fala muito assim, 2200, 22 centos, que é o quê? $2.200. Eles não falam $2,200. Não, eles falam 22 centos, 30 centos. E aí no começo você fala, e a gente nunca viu isso? Eu nunca vi isso. Você viu isso em inglês? Nunca ouvi falar. E acontece no dia a dia, as pessoas falam isso, então tem termos, tem expressões, tem coisas que só quando a gente tá aqui no dia a dia, que a primeira vez que você escuta, você fala, que isso? Daí você vai procurar e você vê que é muito comum, né? Tipo, whatsoever. Enfim, tem algumas palavras, assim, alguns termos que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E aí que você vai convivendo, você vai descobrindo, né, um vocabulário. Eu acho que a gente tem uma expectativa no Brasil de quem tá muito acostumado a conviver com pessoas que têm o mesmo nível que você de inglês, mas quando você vem pra cá e fala com todo mundo que é fluente, você percebe que o seu nível é abaixo do que você imaginava no Brasil. Normal, né? É porque é aquela coisa, você no Brasil, Você tá falando quantos você brasileiros? tá falando com outros brasileiros, e mesmo que seu professor de inglês seja o melhor, Ele também é brasileiro. ele também é brasileiro. Sim. E ele também tá falando brasileiro. Ele tá falando português durante o dia dele inteiro. E ele é um professor, ele vai falar também num ritmo mais pausado do que um nativo, Exatamente. que te liga no telefone pra vender, tipo, seguro pro O seu banco. professor de inglês, tem muito professor de inglês que vai falar but if you can, entendeu? Aí você Bom. chega aqui com esse negócio, tipo, de but if you can, você não entendeu? Isso aí. Escola da Rafa. 1 ano depois da Escola da Rafa. Maravilhosa. Maravilhosa. Sim. Nem se compara com escolas particulares no Brasil, pelo menos onde eu trabalhei e aonde a Rafa estudou. E sim, a escola aqui é pública, né, da Rafa, e o preparo da professora, não só o preparo da professora, aqui tem uma coisa que não existe essa diferença de hierarquia. Então, por exemplo, lá no Brasil, a diretora ou coordenadora de escola era aquela moça com capacete no cabelo, Capacete, tipo, que anda, né, com laque, que anda, todo mundo tinha medo quando a diretora chega. Aqui, a diretora da escola da Rafa fica no estacionamento ajudando os carros a manobrar. a manobrarem na entrada. A gente só foi descobrir que aquela moça era diretora quando ela mandou um vídeo falando da situação do Covid, falando pela Eles escola. mandaram um vídeo, né? Aí eu e o Thiago, a gente viu, é a moça que ajuda a manobrar os carros. Não, mas ela é diretora. E a gente Ela tem é uma coisa diretora. na nossa cabeça, né? Do cargo, da hierarquia. Tipo, do cara. Não, porque a mulher tem que ser alta, tem que ter uma postura, tem que ser vestida. Não existe isso. Não existe isso, Aqui, né? No Canadá não existe. Não existe essa coisa. Outra coisa, por exemplo, o meu chefe lá no lugar que eu trabalho, eu já vi ele, logo no começo, eu vi na hora do almoço, ele saía com uma mala térmica e ele que ia fazer as entregas. Quer dizer, o gerente geral ia fazer as entregas, sabe? Então, assim, aqui, pelo menos na nossa experiência, né, nos contatos que a gente teve, não tem essa coisa da hierarquia, da distância e da arrogância de achar que você é especial pelo teu cargo. Claro, deve ter. Mas assim, a gente percebe que as pessoas aqui que estão num cargo mais alto, elas são muito humildes, elas são muito pé no chão, elas não falam, não vou fazer tua coisa, não, elas são, enfim, né, talvez também por ser um país pautado no imigrante, quer dizer, até mesmo o seu chefe, ele é um imigrante, então ele também vem de um país que talvez não é um país de primeiro mundo, então ele valoriza muito esse lugar aqui, ele tá vendo os funcionários que também estão batalhando, então existe, eu acho que toda uma consciência de comunidade, né, aqui no Canadá, que a gente foi descobrir, foi se dar conta, né, ao longo dos meses. E de valorização da figura humana, foi bom. E há uma coisa que é importante falar, que eu não falei,
Do college. Porque assim, o college ele é totalmente diferente da faculdade no Brasil. É uma dinâmica muito, muito diferente. Eu faço 3 matérias, tô acabando agora. Mas assim, são muitos trabalhos. Então, tem que escrever semanal. muito. Toda semana tem coisa pra fazer. No Brasil eu lembrava de que eu tinha que estudar. De vez em quando tinha um trabalho pra apresentar. Mas não desse jeito. Parece que eu tô fazendo tipo um mestrado, sabe? Tão pesado. Imagina o mestrado como deve ser aqui. Imagina o mestrado como deve ser. E dizem, muita gente fala que, por exemplo, médico é uma profissão como outra qualquer, porque aqui não existe médico particular, né? É tudo pelo governo. Então, inclusive, a gente pode o médico aqui não é aquele médico, né, enfim, cheio da grana, riquíssimo. É uma profissão como outra qualquer. Como professor, né? Como outro professor. Tá, a gente foi no médico de família, a gente tem agora o médico de família. E é bem diferente, né, do que no Brasil, assim, o tratamento. Claro que, assim... Ele foi atencioso. Muito. Mas não tem essa coisa, por exemplo... De fazer 1000 exames sem motivo. Não, eu tô com um negócio na pele, vai. Então eu vou ligar pro meu dermato. Tipo, se você tem grana, né? Não. Vou ligar pro meu dermato. Aqui não tem isso. Você tem que falar primeiro com o seu médico de família, ele vai examinar. E aí, se ele achar prudente ou que se deve, ele vai te encaminhar para o especialista. Senão, não. Outra coisa é que aqui eles não fazem assim, esse exame de rotina todos os anos, sem motivo, vocês estando bem. Então, por exemplo, você tem alguma coisa? Tem algum histórico na sua família? Já aconteceu alguma coisa com você alguns anos atrás? Sim, vamos fazer exames esse ano. Não, de 3 em 3 anos. Uma coisa que é legal falar também, na escola da Rafa, foi o oculista e o dentista, né? A gente recebeu 2 cartinhas da Rafa antes do Covid acontecer aqui, lá por comecinho de março, final de fevereiro, que foi o órgão de saúde aqui da província, foi lá na escola da Rafa e fizeram nas crianças exame geral básico de audição e de visão. Ela recebeu aqui em casa, a gente recebeu aqui em casa um papelzinho dos 2, falando pra gente, por favor, levar no médico de visão e de audição para confirmar o que foi feito na escola. E a gente não ia pagar isso. Não, tudo pelo governo. Isso é coberto pelo governo. Tudo pelo governo. A gente fez da audição, tava tudo ok. E aí a gente demorou para levar no de visão, porque veio o Covid, a gente achou que ela tava bem. A escola ligou cobrando em junho, falando, escuta, a ficha aqui tá aberta ainda, vocês não levaram ela pro oftalmo. Eu falei, não, tá bom, vou levar, claro. Eu pensei, bom, é rotina. Levamos também pelo governo, né, tudo coberto, e descobrimos que a Rafa tem miopia, 2,5, astigmatismo, a Rafa tem 2,5 de astigmatismo. E o mais legal, quando a gente chegou lá no oculista, né? Nossa, tinha uma mulher atendendo na recepção. Que recebeu a gente. A gente achou que era a moça que fosse a recepcionista, né? Mas na verdade ela era a doutora, a oftalmo, né? A própria oftalmo. A própria oftalmo que tava lá. E a gente não sabia, né? Porque não tem essa coisa aqui do não, imagina, eu não vou ficar. Não, a médica fica lá na recepção também, recebe os pacientes. Então, isso é muito lindo, isso é incrível que tem aqui, sabe? Ninguém é especial de acordo com quanto ganha. Todo mundo é igual, todo mundo é tratado bem, tem os mesmos direitos. É claro, gente, deve existir. Não, né? Existe uma desigualdade social aqui no Canadá, mas não se compara à desigualdade social que existe no Brasil, que é abissal, né? Aqui, você ganhando um salário mínimo, aqui um casal que ganha um salário mínimo vive numa casa digna, consegue ter um carro velhinho, né? O nosso carro é antigo. Mas é um bom consegue carro, ter um bom carro, né? Grande. Antigo. E a criança vai estudar na mesma escola pública de alguém que vai ganhar 5 vezes mais que você, na mesma escola, com a mesma professora. E o mais isso legal, é muito justo. Dentro da escola, que eu acho isso que é muito bacana, não existem símbolos religiosos dentro da escola. Não tem sinal de Cristo. Não tem nada. Não tem. E todas as religiões, todas as culturas são respeitadas. Então, por exemplo, se fala do Natal no final do ano? Se fala. Mas também fala da comemoração dos indianos, dos muçulmanos. E isso é muito legal. E é isso que faz um país ser tão igualitário, né? Aqui o Estado realmente é laico. O Estado é laico. Como teoricamente... Deveria ser no Brasil. Como está no Brasil, teoricamente é um Estado laico, mas na prática o Brasil não é. Tanto tem é que cruz em todo canto, lá né? em Brasília, na Brasília, o que tem lá tem é uma Jesus, cruz, uma cruz em cima, né? Quer dizer, se o Estado é laico, por que tá lá o símbolo de Jesus, né? Na escola da Rafa mesmo no Brasil tinha uma cruz. Tipo, enfim, né? O Estado é laico, não pode ter isso. São outras pessoas de outras religiões, elas não são representadas. Vão se sentir ofendidas, É uma ofensa até, né? Pois é. Você vai falar da comida, né? O que tem? Que, por exemplo,
exemplo, porque eu não gosto do Canadá por causa da comida. A gente vê algumas pessoas, alguns brasileiros que falam que sentem falta da comida do Brasil, que não gostam da comida daqui do Canadá, que reclamam muito da carne, né? Mas a gente não come carne. Dizem que aqui a carne ela é cara e não é tão boa. Que bom que não é, porque não é pra comer carne, não é pra comer vaca. Exatamente. E não é só isso, por exemplo, tem muito alimento, tem muita, tipo, sei lá, suquinho, chazinho. A gente come as mesmas coisas que a gente comia no Brasil, tem né? Tem coisas, tipo, sei lá, feijão, que não tem aqui, que eu lembro, assim, que me faz falta, por exemplo, suco de uva, suco de chá, mas, por exemplo, tudo bem. Isso não quer dizer nada, tem outras coisas que não tem no Brasil, tem coisas que são mais baratas aqui e que são super caras no Brasil, tipo leite vegetal, tofu. E vice-versa. Polvilho, por exemplo, aqui é bem mais caro do que no Brasil, paçoca é bem mais caro do que no Brasil. Mas tudo bem. Mas o fato é comida, que é a base de uma alimentação vegana, comida tem aqui. Arroz, feijão, batata, tem legumes, fruta, saladas, frutas. Falam que gostoso. Fruta não é gostoso. Eu não acho. A gente já comprou mamão, manga, melancia, muito gostoso. Banana. Claro que depende da época do ano, né? Tem épocas que é mais docinho, mas assim, a gente compra um mamão papaya, lembra? Uma delícia, não bate. A gente mesmo, foi colher morango, né? Tá uma delícia, assim, igual o morango do Brasil. Eu nunca fez isso no Brasil. Não. A gente não tinha uma horta de morangos perto de casa pra gente poder colher. Que eu acho que também os brasileiros que acham, né, que às vezes reclamam ou sentem falta da comida do Brasil, talvez tem também a lembrança, a memória afetiva e emocional. Então estão comendo aquela comida no Canadá e não no lugar que sempre estiveram acostumados a comer. Então a sua experiência comendo aquele alimento está impactada pelo emocional, que está esperando também um ambiente em volta igual aquele sabor. E eu acho, tô chutando, né? Porque com a gente não sentiu isso, pelo contrário, tudo parece até mais gostoso aqui, porque a gente tá muito feliz aqui. E assim, tudo justifica, né? Então, assim, tudo bem, não tenho, sei lá, coxinha vegana, não tenho empanadinha, você faz. Os ingredientes você faz. Então, mas assim, justifica porque você tem escola boa de qualidade, professores muito, muito, muito bem preparados, você tem saúde pública de qualidade. Um Estado que ampara a população e as empresas. A gente viu isso agora no Covid. Exatamente. Não só as empresas, mas também as pessoas, né, que trabalham, e as né, empresas, a população, os funcionários. Um Estado consciente, parques. Nossa, onde nós moramos, em British Columbia, tem parque pra dar com pau, assim, tem muito parque. Então, British Columbia é a província com o maior número de parques nacionais do Canadá e reservas do Canadá. Então, assim, vale a pena, né? Outra coisa também, depois de um ano aqui que a gente se dá conta, a gente já tinha essa consciência, porque a gente estudou muito sobre o Canadá antes de se mudar. Mas assim, muitas pessoas, a gente percebeu que aqui tem muita gente que votou no Bolsonaro. Aqui nas últimas eleições, 70 ou 75% das pessoas, dos brasileiros que moram no Canadá votaram no Bolsonaro. Sim. O que é absurdamente irônico. Por quê? Porque o Canadá é um país pautado no social. O Estado aqui no Canadá, ele está totalmente presente. O seu seguro do carro é o Estado, a escola, o sistema de saúde. Numa pandemia, é o Estado que vai bancar as pessoas, as empresas, os empregados, todo mundo. Então, essas pessoas que votaram no Bolsonaro, né, estão usufruindo de um país pautado no social, com o Estado presente e justo. Apesar de ser capitalista, sim, ainda é social, o Estado ainda é muito presente na vida das pessoas. Então, essas pessoas votaram, quer dizer, estão usufruindo dessas características nesse país, mas votaram em um candidato o oposto do que elas estão usufruindo. Pedindo o Estado mínimo, onde o Estado não intervém. É muito irônico. Aliás, que se fosse esse candidato que eles votaram aqui, nós não estaríamos aqui, porque é um presidente também xenófobo, contra os imigrantes. Então, assim, é muito louco a falta de consciência da maioria dos brasileiros que a gente percebe que votaram, né, no Bolsonaro e que usufruem de um Estado e de um país totalmente pautado no social, enfim, quer dizer, eu quero usufruir isso, mas não quero que ninguém mais na minha terra natal tenha isso que eu tenho aqui, só eu posso ter, porque eu sei que é bom, mas não quero que ninguém mais tenha. Essa consciência, né, do Estado, do Canadá, das leis, isso a gente foi adquirindo muito ao longo desse ano, né, amor? Tem algum outro assunto que vocês querem que a gente fale, que a gente não falou? Então, se sim, comenta aqui nos comentários. A gente pode gravar um segundo vídeo, porque eu acho que esse tá ficando muito longo, ou tá muito longo. Ai, mas é isso, assim, a gente tá muito feliz, né, amor? E muito grato. A gente
né? Muito grato, com né? certeza, Por estar muito aqui. grato, com certeza. Deixa de dar um like aqui no vídeo, né? Se inscreve. Tchau! Ah!